Boa noite, graça e paz. Mais uma noite que eu pretendo gravar esse vídeo, né? É um vídeo que eu quero trazer uma palavra de aconselhamento na área espiritual, como também na área humana, na área pessoal. O apóstolo São Paulo ele manda uma carta para a igreja de Éfeso, a carta de orientação para que o povo de Éfeso fizesse, provavelmente na igreja de Éfeso. E é o que é as armaduras de Deus, que está lá no livro de Éfeso, capítulo 6, versículo 11, 10 por diante, tá ok? Mas antes de fazer essa leitura, eu quero pedir a vocês que, por favor, irmãos, que vocês possam dar um like no vídeo, por favor, se inscrever se interessar, se gostar e compartilhar, tá ok? Porque é uma palavra simples, mas ela é muito boa, eu tenho certeza que vocês vão gostar, amém? Vamos lá começar a leitura, Éfeso, capítulo 6, versículo 10 em diante, tá ok? Bom, vamos lá. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro aconselhamento que Paulo dá aqui no versículo 10. Ele pede que a pessoa se fortaleça em Deus. Se Deus não tiver na nossa vida, meu irmão, meu amigo, zerado está a sua vitória. E começa assim, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firme contra toda cilada do diabo. Verdade. Para você vencer o dia a dia, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Mas é verdade. A função do diabo é destruir a humanidade. Tudo de mal, tudo de ruim que vem na nossa vida, tanto humanamente falando, fisicamente falando, como espiritualmente, é tudo obra dele. A obra do diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso que Paulo nos orienta, que nos ensina a convencer essa situação. Versículo 12 diz assim: pois não é contra a carne e nem contra o sangue, certo? Que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes deste mundo, certo? Das trevas, contra a rocha espiritual e iniquidade nas regiões celestiais. Olha aqui como ele expressa aonde está as hostes espirituais, na região celestial. Ele está lá no alto. Portanto, tomai, agora vai orientar, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. Se você não tiver revestido, meu filho, você não consegue, viu? Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia do mal. E havendo feito tudo isto, permanecei-vos firme. Ali, firme, sem desistir. Tomai, pois, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça. Verdade e justiça. É muito importante. Quando tu anda na verdade, você não tem o que temer. E a justiça é ser justo com o teu próximo. E calçando os pés e o escudo da fé, a qual podereis pagar todos os dados inflamados do maligno. Calçando os pés, e o escudo da fé. Tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis pagar todos os dados inflamados do maligno. O que é o escudo da fé? É quando você tem fé, você não fica vacilando. Vou, não vou, fico, não fico. A pessoa insegura é a pessoa que não tem fé.
Se você toma uma posição, eu vou e creio que eu vou ser vitorioso na minha conquista, vá. Deixa o entretanto para trás. Os conselhamentos de desânimo, aquele desanimado, não, eu tenho certeza do que estou fazendo. Eu vou ser vitorioso em nome de Jesus. Prossiga com a fé. Tomar também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Bom, eu vou frisar aqui esse versículo, porque é nesse versículo que eu quero basear todos os meus fortes comentários desse capítulo de 6 de Efésios, as cartas de Efésios. Né? Tomai o capacete da salvação. O que é um capacete? Todo mundo sabe que o capacete é proteção. Né? Quando tu pega uma moto, você não pode ter capacete, porque você é punido. Está deixando sua cabeça vulnerável, num tombo, numa queda, tu bate a cabeça no chão. O soldado, quando vai para a guerra, ele usa um capacete, chama capacete de aço. Proteção contra projetil de arma, de fogo, para proteger. A cabeça, meu irmão, é o condutor do corpo. Quanto mais você proteger o seu condutor do corpo, que é a cabeça, você tem vida. Porque quando se fala em vida, nós pensamos, às vezes, alguns, né, que a vida está no coração. Não. O coração ajuda você a viver. É ele que circula todo o sangue por todo o órgão do corpo. Realmente é verdade. Se ele parar, a gente morre. Mas existem muitas pessoas que às vezes dão um infarto. Alguém vai lá dar massagem no coração até que volta à vida. Outros morrem. E o médico vai lá dar a parada cardíaca, por exemplo. A parada é morte. Ele dá aquele choque elétrico e a pessoa revive. Mas se o seu cérebro parar, não tem retorno. Não há como fazer o cérebro, não há como reanimar o cérebro. O cérebro não pode parar. Por isso que a vida, eu digo, que não está aqui. A vida está aqui. Quantas pessoas morrem cerebralmente falando? Morte cerebral. Ou melhor, fulano está com morte cerebral. Ele está com os órgãos todos vitais em funcionamento. Mas ele está com o seu cérebro parado. Usa-se uma máquina para que não para o movimento dos órgãos, mas se desligar a máquina, a pessoa morre, porque o cérebro não vai fazer o serviço da máquina, porque está parado, está morto. E não há como reanimá-lo. O médico espera até quando vai poder ser que milagrosamente o cérebro volta a funcionar de novo. Mas também o cérebro tem um tempo determinado. Se passar aquele tempo, acabou. Não há mais nenhuma possibilidade. Por isso que Paulo compara aqui, coloca o capacete nesse sentido aqui, dessa armadura, porque ele sabe que toda a nossa vida, tanto física como espiritual, está na mente. A mente é o centro da vida. Se você tem uma mente saudável, se você tem uma mente curada, todo o corpo goza a consequência deste valor da sua mente. Quando uma pessoa tem uma mente doentio, sofre todo o corpo, porque o corpo é conduzido através da mente, do cérebro, certo? Por isso, nosso corpo humano, ele é dividido em 3 partes: cabeça, tronco e membro. A cabeça é que controla o corpo, certo? E os membros são controlados pelos órgãos. Por exemplo, o braço é um membro, o outro braço é um membro, as pernas é um membro, o restante dos nossos membros, né? Fora os elementos internos, que é as glândulas da vida, né? Fígado, baço, coração, rins, pulmão, enfim, vaso sanguíneo, tudo e cada um tem a sua função. Essa função depende do cérebro.
Se o teu cérebro é saudável, ele vai fazer todo o seu organismo trabalhar saudavelmente e você é um homem que enfrenta qualquer situação porque tu é uma mente saudável. Você é uma pessoa saudável mentalmente. Quando uma pessoa perde a saúde mental, por exemplo, depressão, angústia, ele fica deprimido, ele tem trauma, né? Pânico, todo o corpo sofre. Todo o corpo sofre. Por quê? Porque o cérebro ele não vai funcionar mandando mensagem para o seu corpo aquilo que ele precisa, porque o cérebro está ocupado com a sua enfermidade. Por isso que nós temos que cuidar da mente. Bom, eu vou dar aqui algumas experiências, que eu não sou médico, não sou nada, sou apenas um pastor, mas sou experimentado da vida, né? A idade também conta tempo. Uma coisa que eu entendi aqui desse capacete, que o apóstolo Paulo fala, é o capacete que protege, como eu falei, a mente. De quê? Como a sua mente pode ser saudável? Como cuidar de uma mente para ser saudável? Gente, nós hoje estamos cheios de informação. A televisão é 24 horas por dia ligada, dando boas e más informações. E às vezes informações má, ainda com picantes em cima, para ficar pior mais ainda. Então, nós ficamos o dia todo na televisão. O convívio entre a sociedade, pessoas que têm uma boa comunicação e outros que trazem má comunicação, a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Ouvir aquilo que serve para ouvir. Aquilo que não presta, não dê ouvido. Ver. Mas eu tenho que ver, porque saber ficar informado, sim, tudo bem. Nós temos repórter. O repórter, ele reporteia, ele faz a reportagem, anuncia o que aconteceu. Ele não faz argumentação em cima do que aconteceu. O repórter transmite. Mas aqui, esses programas de televisão, que o camarada trabalha em cima de uma informação, dando a sua opinião e fixando na mente do telespectador aquilo que ele pensa, você joga para o seu cérebro só informação de pior qualidade. E quanto mais maior for o estado da informação que provoca atenção, mas aí que eles ficam trabalhando em cima daquela informação, para você ficar com a mente totalmente... Essas coisas é bom fugir. Não é que você vai ficar neutro de informação, mas ver se essa informação ela é saudável, vale a pena. Tem coisa que não vale a pena. Se levar o dia todo assistindo um programa de matou, roubou, assaltou, fez isso, aquilo outro, coitado de Bertrand, tudo bem a gente vê a reportagem, mas ficar aqui o dia todo. Isto já é um grande veneno, certo? Outra coisa é a má conversação. Tem pessoas que gostam de conversar coisas que não é boa. Trazer notícia de vizinho, notícia de familiar, que não é bom. Você soube o que aconteceu? Fulano fez isso, fez aquilo, passou por mim, nem falou comigo. Reclamar não presta. E são conversas que elas trazem má aceitação para o cérebro. Uma palavra diz assim, que a má conversação corrompe os bons costumes. Vamos conversar coisa saudável, né? Vamos passar boas informações, vamos colher aquilo que é bom, aquele que é ruim, a gente joga para o lado, porque não vai edificar a sua vida. Você não vai poder salvar o mundo. Você não vai poder salvar todos que estão sofrendo. Hoje você está bem, amanhã você pode ser uma vítima. E se você ficar com isso na cabeça, você vai ficar uma pessoa vulnerável, com medo de ir ali, medo de aqui, medo de pegar um carro, medo de comprar um carro, porque é muito roubo de carro. Você fica com medo de tudo. Você vai ficar uma pessoa que não vai poder viver de tanta má informação. Basta cada dia o seu mal. O meu tem meu carrinho, eu paro, eu cuido, fecho direitinho, mas eu confio nisso lá, senhor. Eu paro no meu carrinho aí. Porque pode haver um acidente, pode, sim, claro. Agora eu vou ficar com medo. Vou parar aqui, vou parar ali. Então você fica uma pessoa que não tem segurança. E isto é falta de proteção. O capacete, que no caso, que protege o cérebro, o capacete é evitar
de participar de muitas coisas que lhe traz prejuízo. Isso traz trauma, o cérebro guarda tudo isso, no futuro ele vai começar a funcionar e você ficar uma pessoa medrosa, desconfiada, porque você deu muito ouvido às coisas que não prestam. Repito, não quer dizer com isto que você é uma pessoa neutra, não. Não estou falando isso. Ser informado por um bom repórter, por um bom ler um bom livro, só ver um bom filme que traz boa mensagem para você, ver coisas que só traz prejuízo. Quantos jovens aí se começa a ver com esses jogos malucos que tem na internet e depois a mente fica tão acumulada com aquilo que ele vai praticar essa coisa ruim no meio da sociedade. Fica uma pessoa com a mente doente. Então, por isso que diz a palavra que as má conversações ou as má informações corrompe a mente, que é o nosso viver. A mente é uma terra fértil. Quem tem uma terra fértil não bota planta daninha, não planta uma coisa daninha na terra que você tem saudável. Vai plantar o quê? Coisa saudável, frutas, vai plantar o quê? Uma boa horta, porque a terra é saudável, a terra é boa. Se você colocar só coisa que não presta, vai contaminar a terra e não vai ter fruto nenhum. Isto é cuidar da sua mente física, para que você tenha uma vida saudável. Certo? É se resguardar, se informar dentro do seu limite, entendeu? Não aceitar opiniões que você vê que é duvidosa, convites suspeitos, convite que te leva para um lugar de prejuízo. Quantas pessoas têm prejuízo porque aceitou um convite e ele não sondou se aquele convite era bom ou era ruim? Certo? Por isso que a palavra diz assim, não senta na mesa dos escarnecedores. Você vai andar com pessoas que têm um mau pensamento, mau convívio, você vai se corromper junto com ele. Por isso que Paulo manda colocar o capacete da salvação não só da alma espiritual, mas da alma física. A alma é vida, é para preservar a sua vida. Se você preserva a sua vida, você vai viver. Se você não preserva, você não vai viver. Ele vai viver muito mal. Eu tenho muita preocupação nesse sentido, quando a gente está fazendo coisas que não deve. Por isso que eu digo para todos, cuidado. Tem uma musiquinha